Capítulo 14. Execução de João Batista. Nesse tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar da fama de Jesus. Disse então a seus oficiais: Ele é João Batista, que foi ressuscitado dos mortos. É por isso que os milagres se realizam nele. É que Herodes havia mandado prender João, acorrentá-lo e colocá-lo na cadeia. Isso por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: não lhe é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matá-lo, mas temia o povo, que considerava João um profeta. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio deles e agradou a Herodes. Por isso este prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. E atiçada por sua mãe, ela disse: dê-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que a cabeça fosse dada a ela. E mandou cortar a cabeça de João na cadeia. A cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que levou à sua mãe. Então os discípulos de João pegaram o cadáver e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus o acontecido. Primeira partilha dos pães e peixes. Ouvindo a notícia, Jesus de barco se retirou daí para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo, partiram das cidades e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por ela e curou os doentes. Ao entardecer, os discípulos foram a Jesus e lhe disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede as multidões para que vão aos vilarejos comprar comida para si. Jesus lhes disse: não é preciso eles irem. Vocês é que devem dar-lhes de comer. Eles disseram: não temos aqui nada mais que 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam aqui para mim. Em seguida, mandou que as multidões se sentassem na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, e partindo os pães, os abençoou e entregou aos discípulos, e os discípulos para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e com os pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus caminha sobre o mar. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir adiante dele para a outra margem, até que ele despedisse as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu a montanha sozinho para rezar. Quando chegou o fim da tarde, ele estava aí sozinho, e a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus disse: venha. Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento forte, ficou com medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E lhe disse: homem fraco na fé, por que você duvidou? Assim que eles subiram à barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: tu és verdadeiramente filho de Deus. Curas em Genezaré.
Tendo passado para outra margem, chegaram a Genezaré. Quando os habitantes desse lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia por toda a região e levaram a Jesus todos os doentes, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na barra do seu manto. E todos os que tocaram nele ficaram curados.